Entrevista coletiva do novo diretor de futebol do Grêmio. Vamos ouvir, deixa o teu like e te inscreve. Atenção. E eu passo a palavra para o Antônio fazer a sua manifestação. Bom dia a todos, obrigado, presidente, pelas palavras. Realmente era um compromisso que nós tínhamos de dar início a essa reformulação, que é parte do projeto que nós iniciamos quando assumimos. Foi um privilégio estar aqui nesses primeiros meses, superar uma série de dificuldades, a renovação do elenco, as mudanças estruturais que nós fizemos no departamento, com a contratação de profissionais de mercado, aquilo que nós havíamos nos comprometido, né? Entendemos que nessa parada da Copa se apresentou uma situação mais favorável para que a gente fizesse uma transição mais tranquila. Eu tenho conversado com o Rafael desde então, é um grande amigo de muitos anos, veio já sabendo disso. O Rafael sempre soube que em algum momento ele assumiria como vice-presidente de futebol. Eu tenho certeza que agora ele, na função, ele vai imprimir a sua forma de trabalho. É uma pessoa que eu confio muito, tenho certeza que vai entregar para nós uma dedicação muito grande e vai seguir com o projeto que nós temos. Então, Rafael, seja bem-vindo, uma boa sorte. Daqui para frente, alguns problemas que eu tinha serão teus, mas eu tenho certeza que tu vais conseguir lidar com isso da melhor forma possível. Obrigado, Antônio. Obrigado, presidente. Bem, antes de entregar o Rafael para vocês, eu quero fazer uma manifestação sobre o Arthur. Vocês sabem que ontem nós tivemos a posição oficial do clube, do encerramento desse ciclo do Arthur no Grêmio. Dizer para vocês que é uma notícia que nós não gostaríamos de ter dado. Nosso desejo sempre foi de que o Arthur permanecesse no Grêmio, permanecesse no grupo de jogadores. Fizemos reuniões, o Antônio e eu almoçamos com a família do Arthur no início do ano, conversamos, e desde então vimos trabalhando para que o Arthur se mantivesse dentro do grupo de jogadores, contribuindo com o Grêmio. O Arthur é um jogador que foi jogador quando eu era vice-presidente de futebol, em 2017. Nós tivemos um jogo, não sei se vocês lembram, Grêmio e Botafogo no final de 2016, depois de conquistarmos a Copa do Brasil, o pentacampeonato, onde o Arthur jogou, vindo da base, e foi um jogador que desde aquele momento, desde o primeiro jogo, ele mostrou qualidades, e foi por isso que em 2017 foi uma peça muito importante na nossa conquista do Tri da Libertadores, e um jogador que lamentamos muito não poder ter estado no Mundial. Eu tenho certeza que se o Arthur, se o Maicon estivesse naquele jogo contra o Real Madrid, talvez fosse um outro jogo e a gente tivesse um outro resultado. Então, o Arthur, jogador que fez história no Grêmio, é um patrimônio do Grêmio, e não tivemos a condição financeira de mantê-lo. Fizemos o esforço possível e não conseguimos chegar a uma possibilidade. Não quero aqui precificar, não é esse o objetivo, não estamos precificando o trabalho do Arthur, a qualidade do Arthur, mas foi possível que nós entendemos que o Grêmio poderia suportar dentro das suas atuais condições. Então, agradeço muito ao Arthur, a dedicação do Arthur, a qualidade do Arthur, o empenho do Arthur enquanto ele esteve aqui, e digo para ele que as portas do Grêmio estão abertas, é a casa do Arthur, e o Grêmio está à disposição do Arthur para, no futuro, quem sabe, haver um novo ciclo. Muito obrigado. Deixa o Rafael com vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, Antônio. Só organizar aqui a mesa, a gente já começa com o Rafael, tá bom, pessoal? Pessoal, deixa o like, Bom, foi basicamente se inscreve aí, tá? O anúncio do Rafael para ajudar o canal, enquanto ele começa aqui, por favor, dá essa moral para nós. Tô precisando aí, like, inscritos, o YouTube pede para pedir inscritos para vocês, então vamos embora, vamos juntos a 100 mil inscritos. Vamos. O processo já está trabalhando desde o início do ano. Como é que vai ser esse trabalho a partir de agora dentro dessa perspectiva que o presidente explicou, né, das dificuldades, de ter que encontrar soluções dentro do orçamento que o clube tem? Como é que vocês estão trabalhando para essa próxima janela e também sabendo que tem possibilidades fortes de venda de jogadores, de mudanças do grupo ainda? Como é que é o trabalho neste momento? Bom dia, Marco. Antes da resposta, eu só queria aproveitar a oportunidade para agradecer a confiança do presidente nesse momento, né? Agradecer a confiança do Antônio também, a parceria nesses primeiros 6 meses
Foram 6 meses de muito trabalho e de alguns frutos, né? Muitos desafios e desafios que seguem. E esse é um desafio que segue, Marco. Agora, mais do que nunca, né, a gente precisa trabalhar com criatividade, né, diante do cenário, né, que se aproxima. É um cenário de dificuldade, o clube não passa pelo melhor momento financeiro e vamos sofrer outras perdas, né, muito possivelmente por venda nessa janela, e a gente precisa trabalhar agora sim, buscando os reforços que se encaixem dentro da expectativa que o clube tem, né, e que tragam o retorno desportivo que a gente espera para essa segunda parte da temporada, né? É um trabalho difícil, é um trabalho que a gente vai enfrentar e que a gente vai buscar com muita criatividade resolver. Tudo bem, Rafael? Bom dia. Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Até baseado na palavra, no pronunciamento do presidente sobre o Arthur, o Grêmio, a partir desse momento, ele, diante, claro, das dificuldades financeiras, que não é segredo para ninguém que o Grêmio atravessa, ele busca uma reposição à altura no mercado, ou parecida, ou então os jogadores que já estão no elenco nesse momento. Obrigado. Esse trabalho de avaliação do elenco, ele é constante, e a gente vai seguir fazendo, né? Opa, deu um problema no áudio, é lá, tá? E o trabalho de reposição, ele vai ser buscando a melhor substituição desportiva. A gente vai fazer o melhor trabalho dentro das condições que o Grêmio tem hoje de trabalhar no mercado, né? O Grêmio já deixou claro que não vai fazer loucuras financeiras, a gente precisa enfrentar a realidade com muito compromisso, e é um trabalho contínuo, né? A necessidade que a gente tem hoje de resgatar a credibilidade do clube no cenário nacional, no cenário financeiro, no cenário desportivo. E esse trabalho a gente vai enfrentar agora e vai fazer essas buscas na janela, né, para recompor o nosso elenco da melhor forma possível, sempre respeitando os limites que o clube atravessa. Rafael, boa tarde. Leonardo Boff, Bandeirantes. O Grêmio investiu no começo do ano caro com as contratações do Nardoni e também do Leonel Pérez, mas o Grêmio sabia que na metade do ano teria que resolver essa situação envolvendo o Arthur. Eu gostaria de te perguntar se essas contratações do começo do ano, elas talvez inviabilizaram a permanência do Arthur, e se houve talvez um erro de planejamento na contratação deles e não conseguindo aí a permanência do Arthur. Obrigado. Eu vejo que não, né, que essas contratações elas não inviabilizaram a permanência do Arthur nesse momento. Foram investimentos que o clube achou por bem fazer, que eram necessários naquele momento. Hoje o Grêmio buscou um acordo com o Arthur financeiro, mas infelizmente a gente não conseguiu chegar num termo que acordasse para os dois lados, né? Mas o Grêmio fez um esforço, sim, agora pela permanência, e se ficasse seria muito útil, nos ajudaria muito. Mas eu tenho convicção que as contratações de janeiro, fevereiro não atrapalharam a negociação com o Arthur nesse momento. Boa tarde, Rafael. Fábio Rodrigues, Estúdio Mix Esportes e Ventura Esportes. Queria saber como é que é feito esse planejamento agora que entrando em um novo trabalho, agora chegando como vice-presidente de futebol, para equilibrar o projeto a curto prazo com competições que estão correndo agora, como a Sul-Americana e a Copa do Brasil, e o projeto a longo prazo, que é dito desde o início desse trabalho da direção, desde o início do ano, com os jovens da base e todo esse trabalho com o técnico Luiz Castro. Boa tarde. O trabalho de construção ele é permanente, né? A gente vem numa sequência, o trabalho começou lá no começo da gestão, eu estava junto com o Antônio, agora a gente vai reconduzir isso, né? Mas mantendo as diretrizes. A comissão técnica permanece conosco, o trabalho de manutenção do elenco agora a gente vai trabalhar de forma mais efetiva com a chegada também do novo Head Scout, e é um trabalho que a gente vai seguir na mesma linha, né, de austeridade agora nesse momento, para construir um elenco competitivo para o Grêmio o mais rápido possível. Rafael, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. O problema é lá. Não quis especificar e a gente nem vou pedir para você fazer isso, mas a gente pesquisa, conversa com algumas pessoas, a gente sabe de alguns valores são publicados, enfim. E o que o torcedor do Grêmio mais pergunta sabe que o Arthur é um jogador caro, mas é um jogador caro que se paga. Onde foi que o Grêmio entendeu
que o Arthur não podia mais ficar no elenco, à medida que tem outros jogadores que a gente sabe também que ganham salários muito altos dentro do Grêmio, que incham a folha e não dão a mesma resposta do Arthur. Onde foi que o Grêmio entendeu que esse valor não vale para o Arthur, não conseguimos chegar nesse valor para o Arthur, à medida que tem outros jogadores também que ganham alto salário e não conseguem dar a mesma resposta? Não é um entendimento do Grêmio de que o Arthur não vale o valor. O Grêmio chegou no limite que ele podia hoje dentro das suas condições financeiras, né? Não passa por uma avaliação de A ou B, de salário de A ou B. Era uma situação que a gente tinha, a gente foi até o nosso limite, passou um pouco, considerando a importância que o Arthur tinha para o elenco, mas infelizmente a gente não teve esse acordo financeiro. Rafael, bom dia. Caio Matos, da Rádio Grenal. Além do Arthur, os jogadores em que os rumores estão mais fortes para a saída nesse momento são Vieri e Gabriel Mack. Existem propostas concretas para a saída desses atletas nesse momento? E, além disso, se existem, como está a movimentação do clube para repor essas saídas? Essa questão de proposta, a gente recebeu algumas sondagens, alguns contatos e questões mais específicas a gente vai tratar internamente e o mercado está se mobilizando internamente, aqui a nossa área de análise, eu, o Pelaipe, o Antônio antes, para suprir as ausências da melhor forma possível. Bom dia, Rafael. Rafael Fávero, do Globo Esporte. Você mencionou anteriormente que o Grêmio não está nos seus melhores dias financeiramente. A partir disso, acho importante destacar uma questão. O Grêmio está em dia com o pagamento dos salários dos seus jogadores ou, futuramente, corre o risco de atrasar por ter que fazer rearranjos financeiros em função desse aperto? Obrigado. Eventualmente, sim, a gente pode passar por alguns momentos de atraso, mas são momentâneos, são pontuais e a gente supre assim que possível. Rafael, aqui, Eduardo Picão, da Bagé TV. Vocês sabem, acho que desde o início da gestão da situação financeira do clube, e eu queria, não especificamente na questão do Arthur, mas de fato dessa janela de transferência como um todo, o que mudou lá do início da temporada, quando o Grêmio fez 2 das suas maiores contratações em valor investido, para agora uma política de austeridade financeira, de reconstruir as contas do clube, ter mais cautela para não fazer loucuras e também vender também seus ativos para que equilibre o caixa do clube. O que mudou lá do início para agora, para essa nova ideia, se a gente puder colocar assim? Não mudou nada, porque a gente já tinha lá em janeiro a ideia das dificuldades financeiras, a gente sabia o que a gente ia enfrentar, a gente fez uma proposta, né, dentro das nossas necessidades, das nossas possibilidades e não conseguiu um acordo. O recurso que foi utilizado lá atrás a gente entendeu necessário para aquele momento e agora a gente vai seguir dentro daquele planejamento. As vendas, antes mesmo de fazer as contratações, elas já eram uma necessidade, tanto que já estavam no balanço apresentado no ano passado, inclusive pela gestão anterior, então isso é uma realidade do futebol brasileiro, todos os clubes dependem de venda e não é por ter feito contratação em janeiro que a gente vai fazer uma venda agora. Essas vendas já estavam previstas dentro do planejamento do departamento de futebol. E falando sobre essas vendas, Lima, bom dia, Bruno Abchecker, Rádio Mortal. O Grêmio tem um número ideal de quanto deseja arrecadar com as vendas, e aí a gente fala sobre Gabriel Mack, que recebeu proposta, o Vieri tem sondagens, o André Henrique é um nome que não é tão utilizado, mas já recebeu sondagens e propostas em outras janelas, agora é alvo novamente. E uma segunda, se me permite, o Grêmio não conseguiu firmar o torneio em Brasília, torneio amistoso, nessa parada para o Mundial. Qual é o novo planejamento? Quais são os novos amistosos que o Grêmio mira? Obrigado. O Grêmio tem sim um número, né? Esse número está na peça orçamentária que foi apresentada no ano passado, se não me engano, é 120 milhões, presidente, me corrige. 120 milhões de reais. Então, esse é o número. E sim, o amistoso, o torneio em Brasília não se confirmou, a gente está trabalhando com mais 2 possibilidades agora. É um amistoso no Mato Grosso contra a Chapecoense e estamos negociando com o Cruzeiro para jogar contra eles em Belo Horizonte, provavelmente no dia 12 de julho. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Boa tarde. Tá aí a coletiva do nosso novo presidente, nosso vice-presidente, né? Novo presidente não, ficou Dorico. Gente, o Grêmio tá atrás de reforços, tá? Essa é a informação. O Grêmio avançou por 3 contratações, o Grêmio vai perder o Vieri e o Gabriel Mack, essa não tem escapatória. Aliás, o Hull City já apresentou uma oferta que o Grêmio agradou, o Grêmio deu ok, a oferta é boa para o Grêmio, então o Gabriel Mack, é questão de tempo para sair do Grêmio. Essa que é a verdade.
E o Vieri também. Então, esses valores que vão entrar vão equilibrar a folha do Grêmio. Saiu o Arthur, vai sair mais 10. Vai ter uma reformulação completa. E vai chegar novas pessoas aí, novos reforços. No mínimo 5 vai chegar no Grêmio. Vamos torcer para que a gente acerte, né? Deixa o teu like, te inscreve, sempre trazendo as notícias do Grêmio sem parar. Vamos, Grêmio!